Fala, primeirão, tudo bem com você, gente? Vamos lá então, rapidão para nossa revisãozinha de AV2 aí, né? Aquele último lembrete do dia. Vamos lá então? Galera, a primeira coisa que a gente vai falar hoje é a questão do desmatamento, tá? Desmatamento. Gente, não se esqueçam de uma coisa: desmatamento no Brasil, século XXI. Qual que é a principal motivação, gente? Exploração, exportação e expansão da fronteira agrícola, porque eu estou saindo do Mato Grosso, indo para o Pará, avançando cada vez mais na região amazônica. E aí o que que eu faço? Destruo florestas, causo problemas. Então, é importante que vocês saibam que principais eventos causados pelo desmatamento no século XXI estão relacionados a agro e principalmente na questão da expansão da fronteira agrícola. Beleza? Ainda nesse tema, ainda relevo, falando um pouquinho sobre a questão do como que o ser humano ele acaba degradando o ambiente, né? É importante que vocês saibam que é o seguinte: o deslizamento de terra ele é um fenômeno natural. Deslizamento de terra é um fenômeno natural. O que que acontece? Quando o ser humano ele faz uso aliás, quando o ser humano ele ocupa as encostas, e aí nós temos aí uma magnitude maior, mas vai acontecer deslizamento de terra, movimento de massa é normal, mas o que acontece quando está envolvido o ser humano, que daí aparece um pouco mais, não é ele que provoca em partes, mas eles vão acontecer, certo? Então, é importante que vocês saibam que eu tenho essas questões, beleza? Outra coisa que é importante que vocês saibam, eu tenho nas regiões serranas muito deslizamento, por quê? No verão, porque chove muito, encharca a terra e cai. Então, regiões de serra, regiões ali, a gente pode ver isso, né? Tanto que a nossa BR aí ficou um tempão, na época do verão, ela ficou sem uso, né? A BR que vai para a praia, por quê? Porque deslizamento e acaba ali causando seríssimos problemas. Outra coisa que é importante que a gente precisa falar é que essas áreas de morro elas são ocupadas por pessoas de baixa renda, né? Então, ali, por que que as pessoas de baixa renda ocupam essa região, gente? Porque são áreas que são mais, vamos dizer assim, mais baratas, né? Então, automaticamente as pessoas vão acabar ocupando essas regiões e quando dá um problema, é um problemão que a gente tem. Outra coisa que é importante que vocês saibam, tá? Importante que vocês saibam. Falando um pouquinho de ação do ser humano, falar um pouquinho de lixo, principalmente do lixo nos oceanos, tá? Que é um grande problema que nós temos. E detalhe, se cada país não fizer a sua parte, nós vamos ter problema, porque esse é um problema que já vem de muito tempo, desencadeado durante muito tempo. Então é importante que vocês saibam isso também, para poder entender a questão da poluição nos oceanos. Falando um pouquinho de poluição atmosférica, galera, primeiro que a gente já viu, já enjoou de falar, a questão da chuva ácida, gente, causa danos ambientais, prejudica a saúde das pessoas, problemas respiratórios, certo? É importante que vocês saibam também a questão da poluição atmosférica, tá? O que acontece? A poluição atmosférica, ela não é que modifica o componente original, ela insere outros movimentos. Então, monóxido de carbono, dióxido de carbono, isso não tem na atmosfera. É o ser humano que vai fazendo ali a contaminação. Outra coisa que é importante que a gente saiba, a inversão térmica, né, que é um grande problema que eu tenho nessas questões. Lembrando que quando a gente fala um pouquinho nessas questões, é importante que a gente saiba que eu tenho empobrecimento do solo, desfoliação, essas coisas, elas são mais provocadas até pela questão da chuva ácida do que qualquer outra coisa, tá? E o aquecimento global, né? Ele não é só provocado pelo ser humano. O ser humano acelera o processo, mas não é o principal causador. Galera, importante que a gente saiba também. Como é que a gente consegue identificar a ilha de calor em um determinado local? A ilha de calor, lembrando, locais mais quentes, locais mais frios. Por exemplo, áreas de mata é mais frio, áreas urbanas são mais quentes. Através do quê? Do uso do solo, eu consigo detectar isso, tá? O uso do solo. Falando um pouquinho sobre população, teorias populacionais, que a gente falou bastante. Lembre de uma coisa, meus queridos. Lembre quando a gente fala de teoria da população, basicamente eu tenho a teoria malthusiana, população e recurso. Lembrando que a população ela vai crescer muito mais do que os recursos, então não consegue acompanhar. E a razão da fome seria essa, de acordo com o Malthus. Já os neomalthusianos dizem o quê? Que o problema
está no Estado, certo? Por quê? Porque se o Estado fizesse a sua parte, as coisas não aconteceriam. E eu tenho a questão reformista, né, a teoria chamada reformista, ou também chamada marxista, que é o quê? Que diz que a pobreza e essas questões estão relacionadas à dificuldade e à desigualdade social, que seria a teoria reformista, certo? Detalhe, lembre-se que a gente falou de transição demográfica também, que é o quê? Quando eu tenho muito mais pessoas produzindo do que não produzindo. Se eu tenho um país que tem uma quantidade maior de jovens e adultos do que de crianças e de idosos, esse país passa por uma transição demográfica, ou seja, ele sai de uma situação onde ele pode acumular recursos para a hora que essa galera que tiver jovem e adulta se tornar idosa, o governo poder dar conta de poder trabalhar com essa galera, tá bom? Importante, lembre-se que a gente falou sobre pirâmides etárias, né? Lembre, pirâmide etária que eu tenho, base larga, topo estreito, dessa forma, são países pobres. Por quê? Porque nasce muita criança e morre muita criança também. Mas nasce muita criança e eu tenho pouco idoso. Por quê? Porque não tem condições para esses idosos poder se restabelecer. Aquela pirâmide que apresenta dessa forma aqui, ó, ela já é uma pirâmide de países em desenvolvimento. Por quê? Porque eu tenho muitos jovens e adultos aqui e um número menor de crianças e um pouco menor de idosos. Já a pirâmide que ela tem, que ela se torna invertida, né? A pirâmide que ela vai ter a pirâmidezinha assim, né? Só que ela vai estar invertida, automaticamente essa inversão dessa pirâmide ela vai provocar ali uma característica em países ricos, né? Que eu tenho uma quantidade de idosos maior, certo? Então, é importante que isso vai provocar diferenças e problemas nas relações trabalhistas, diferenças e problemas nas demais relações, certo? Então, pega lá o questionáriozinho, pega esse resumo aqui e boa sorte para você na prova de amanhã. Tchau, tchau, gente. Até.